livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Ciro, rei da Pérsia, era o governador absoluto da Ásia Menor. Seu exército havia vencido inúmeras batalhas e destruído muitas nações. Ciro continuava invadindo cidades e estava se aproximando de Babilônia. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 43. Jerusalém submetidos às ordens da lei de Ciro. Então Simeão, o sumo sacerdote, fez um pedido ao chefe militar de Ciro, pois este lhe assegurava a liberdade de palavra e escolha. Devolveu-lhe então todos os livros das escrituras sagradas dos israelitas, e o chefe militar de Ciro não os queimou. A seguir Simeão, o sumo sacerdote, amarrou-os todos juntos, os livros sagrados dos israelitas, e atirou-os numa cisterna. A cidade de Jerusalém foi depois destruída e completamente devastada, e ninguém mais sobrou dentro dela a não ser o profeta Jeremias, que ali morava, e que durante 20 anos proferiu lamentações sobre a Jerusalém. Passado esse tempo, o profeta Jeremias morreu, na Samaria, foi enterrado pelo sacerdote em Jerusalém. A destruição de Jerusalém pelos babilônios, os escribas hebreus, fariseus gregos e sírios detiveram a verdade, e reuniram condições de apresentar o registro das gerações dos troncos e dos povos. Mas, a partir dessa destruição, não houve mais nenhuma verdade nos seus escritos, assinalaram apenas os patriarcas das tribos e não mostraram de onde procedia a linhagem dos sacerdotes e do povo de Jerusalém. O rei Joaquim de Jerusalém ficou prisioneiro durante 37 anos, após a sua libertação, casou-se com Guli, filha de Eliaquim, e dela gerou Salatiel, na Babilônia. Joaquim morreu, e Salatiel casou-se depois com Etibate, filha de Eucana, e dela gerou Zorobabel. Zorobabel casou com Malcate, filha do escriba Esdras, mas não chegou a gerar dela nenhum filho, na Babilônia, pois nos dias de Zorobabel, um dos troncos israelitas, príncipe de Judá, reinava na Babilônia, o persa.
Ciro casou-se com a filha de Salatiel, irmã de Zorobabel, segundo a lei persa, e fê-la rainha. Então ela, Salatiel, pediu a Ciro que permitisse o retomo dos israelitas para Jerusalém. Zorobabel era seu irmão, por isso ela, Salatiel, estava tão zelosa e preocupada com a volta do cativeiro dos israelitas. O Ciro amava sua mulher como a si mesmo, e cumpriu sua vontade de soltar os israelitas do cativeiro. Despachou arautos, a notícia por toda a terra da Babilônia, anunciando que todos os israelitas se ajuntassem. Quando estavam reunidos, falou Ciro a Zorobabel, irmão de sua mulher: prepara-te para conduzir de volta os filhos do teu povo. Torna em paz a Jerusalém. Reconstrói a cidade dos teus pais, habita nela e sejas o seu rei. Mas os israelitas estão submetidos às ordens e lei de Ciro da Persa. Por ter Ciro possibilitado o retorno dos israelitas, cria mais dor, disse: eu inscrevi o meu servo Ciro entre os justos. E Ciro foi denominado meu pastor, o ungido do Senhor, porque sua semente, através de Mesainat, irmã de Zorobabel, foi incorporada à semente da linhagem de Davi. Muito bem. Agora leia o que eu escrevia. Eu, rei Ciro II, conquistei a Babilônia no primeiro ano de meu reinado. Deus me concedeu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Todo o povo de Israel deve retornar a Jerusalém e reconstruir o templo para Deus, para que o Senhor possa estar com seu povo. Os tesouros que o rei Nabucodonosor e os caldeus trouxeram do templo de Salomão devem voltar com o povo de Israel. 30 cálices de ouro, 1000 cálices de prata, 29 facas, 30 utensílios de ouro, 400 utensílios de prata, 1000 outros utensílios, junto com outras peças menores, formam um total de 5.400 objetos. Como disse o Senhor, não importa o quanto estejam dispersos na terra, eu os chamarei de volta. Derramem água santa e banhem-se. Convertam seus corações de pedra e comecem de novo com corações puros. Eu estou com vocês. Obedeçam meus mandamentos. Se seguirem meus mandamentos, eu devolverei a vocês a terra que dei a vossos antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus. Os israelitas partiram então da Babilônia, sob observação às ordens da lei de Ciro, sendo Zorobabel o seu rei, e sendo sumo sacerdote Josué, filhos de Josadaque, um descendente de Arão, segundo o anjo indicou ao profeta, dizendo-lhe: estes são filhos da unção. Quando saíram do cativeiro, no segundo ano de Ciro, chegava ao fim o 5º milênio. Tribo de Judá. Após o estabelecimento em Canaã, a tribo de Judá assumiu a liderança. Sua maior rival era a tribo de Efraim. Moisés abençoou a tribo de Judá. Deuteronômio 33:7, após o reinado de Salomão, essa tribo tornou-se o reino de Judá. Reino de Judá.
No reinado de Roboão, os domínios de Salomão foram divididos em 2 reinos separados, principalmente em virtude da rivalidade entre as tribos de Efraim e Judá. O reino do sul, ou de Judá, incluía a tribo de Judá e a maior parte da tribo de Benjamim. Jerusalém era sua capital. Judá era menos exposto a ataques vindos do norte e do leste, e o poder supremo permaneceu nas mãos da família de Davi até o cativeiro babilônico. O reino de Judá conseguiu manter-se por 135 anos após a queda do seu rival, o reino de Israel, o maior e mais poderoso dos dois. Crise e rivalidade entre tribo de Efraim e Judá. A crise política atingiu seu auge em 935 a.C., momento em que o rei Salomão faleceu. A disputa entre as tribos de Efraim e Judá causou a separação dos hebreus em 2 diferentes estados. O reino de Judá, formado pelas tribos de Benjamim e Judá, foi controlado por Roboão, filho do rei Salomão. As 10 tribos restantes formaram o reino de Israel, dominado por Jeroboão da tribo de Efraim, com capital em Samaria. Dessa maneira, a civilização hebraica se dividiu entre reino de Judá e reino de Israel. O episódio da divisão política dos territórios abriu portas para que outras civilizações viessem a dominar os hebreus. Em 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, promovendo a assimilação dos valores da cultura de seus dominadores. O reino de Judá ainda conseguiu manter sua unidade até que, em 596 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor liderou a capturas todos do reino de Judá para a Mesopotâmia. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 44. Dias de Esdras e Zorobabel. Esdras e Zorobabel não possuíam mais nenhum escrito sagrado dos profetas. Então o escriba hebreu Esdras dirigiu-se àquela cisterna e lá encontrou um fumigador ardendo que estava muito quente. Da cisterna emanava uma fumaça perfumada. Fumigador. O fumigador é um dispositivo de apicultura com a função de produzir fumaça, sendo esta essencial para um manejo seguro com as abelhas. Os fumigadores consistem num fole do qual o ar é soprado para dentro da câmara de combustão, onde o apicultor queima combustíveis sólidos naturais. Esdras tomou então por 3 vezes daquela cinza dos livros sagrados, e levou à boca. De imediato foi-lhe concedido por cria mais dor o espírito da profecia, e assim ali Esdras pôde restabelecer todos os escritos dos profetas. A luz que se encontrava naquela cisterna era a luz da santidade do templo do Senhor. O Zorobabel era o rei em Jerusalém, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e Esdras, o escriba do Pentateuco e dos profetas. Quando os israelitas saíram da Babilônia, celebraram uma Páscoa. Os israelitas celebraram durante sua vida as 3 seguintes Páscoas, uma no Egito, nos tempos de Moisés, outra, sob o reinado de Josias, e a terceira, quando foram libertados da Babilônia, sobre a observação e seguido a lei de Ciro. Depois a Páscoa foi-lhes abolida por toda a eternidade. Desde o primeiro cativeiro de Jerusalém, em que Daniel foi lançado à prisão, até o reinado do persa Ciro, decorreram 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Os israelitas iniciaram a reconstrução do templo nos dias de Zorobabel, de Josué, filho de Josadaque, e do escriba hebreu Esdras. A reconstrução durou 46 anos, como está escrito no Santo Evangelho.
Mas a linhagem das sucessivas gerações dos filhos de Israel, uma vez mais foi perdida de vista pelos escribas hebreus e fariseus gregos. Não conseguiram mostrar-nos de quem os cabeças das estirpes tomaram as suas mulheres, nem de onde estas procederam do começo da linhagem dos filhos de Israel. Esta é a série verdadeira, e a todos posso mostrar a realidade dos fatos. No tempo em que os israelitas retomaram da Babilônia, Zorobabel gerou Abiúde, de Malcate, filha do escriba hebreu Esdras. Abiúde casou com Saquiate, filha do sacerdote Josué, que foi filho de Josadaque, e dela gerou Eliashim. O Eliashim casou com Alabe, filha de Domire, e dela gerou Azor. Azor casou com Jalpate, filha de Azor, e dela gerou Zadoque. Zadoque casou com Seutim, filha de Domim, e dela gerou Achim. Achim casou com Escate, filha de Teel, e dela gerou Eliúde. Eliúde casou com Bestim, filha de Ezol, e dela gerou Eleazar. Eleazar casou com Diate, filha de Tola, e dela gerou Matã. Matã casou com Sabrat, filha de Pinechas, e dela gerou 2 filhos gêmeos, Jacó e Joaquim. Jacó casou com Adibite, filha de Eleazar, e dela gerou José. Joaquim casou com Dina, filha de Paxode, e dela gerou Maria, da qual nasceu o Messias. O que é escriba? Umas das linhagens dos hebreus. Com o tempo os hebreus foi se misturando com outras nações, incluindo os gregos. Escriba, um termo utilizado para designar pessoas que na antiguidade exerciam funções relacionadas ao domínio da escrita. O significado mais comum de escriba na Bíblia refere-se aos intérpretes da lei. Como na antiguidade poucas pessoas dominavam a arte da leitura e escrita, a profissão dos escriba era muito considerada. Escribas hebreus no Antigo Testamento. Originalmente, no Antigo Testamento, o escriba hebreu era a pessoa que inspecionava e cuidava de documentos. Geralmente o escriba hebreu aparece em alguns textos designado como escrivão. Tal pessoa poderia ser um tipo de secretário real que possuía nível de ministro, e era o responsável por registrar informações importantes para a corte. Em alguns casos, a função do escrivão ou escriba estava relacionada à tesouraria do Estado. Apesar de mesmo antes do fim do exílio hebreus, o escriba, em algumas ocasiões, já poder ser alguém que copiava, estudava, interpretava e ensinava as escrituras. Jeremias 8:8-10, 2 Crônicas 26, 11, 2 Reis 25, 19, 2 Samuel 8:17, 1 Reis 4:3, 2 Reis 12:10, 18 e 18. Quem são os fariseus? Fariseus são da linhagens dos gregos, com o tempo se mistura com os hebreus. Os fariseus gregos são um grupo de judeus devotos ao Tora, surgidos no século II a.C. Opositores dos saduceus, criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre ela do reino de Judá, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério do Messias enviado do céu. Os fariseus gregos representavam um dos 3 principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios.
Apóstolo Paulo de Tarso era grego. Segundo suas próprias palavras, Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo de Tarso aparece nos Atos pela primeira vez quando Paulo começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Paulo ou Saulo só respirava ameaças e morte contra os seguidores discípulos de Messias. Paulo apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho, que eram seguidores do Messias. Atos dos Apóstolos 9, 1-2. Quem era Saulo? Era um fariseu orgulhoso, alma de fogo e coração íntegro, ainda jovem, quando era conhecido apenas por seu nome judeu de Saulo. Ele, Saulo, se dedica, com sagrada paixão, ao serviço dos judeus fariseus gregos, observando rigorosamente a religião de seu povo. Educado na cidade de Tarso, uma província grega, foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei. Saulo fora educado para ser fariseu grego, moldado intimamente por uma tradição à lei, que o judaísmo conservava fanaticamente, impulsionado pelo entusiasmo impetuoso da mocidade, abrasado em ânsias de proselitismo próprio do judeu, julgou que tinha missão religiosa para cumprir, combater a igreja verdadeira, até destruir o nome do Messias. Por considerar essa religião uma tradição ao judaísmo, perseguia a igreja do Messias, porque Saulo tinha abandonado a lei mosaica para seguir um tal do Messias, sendo incluído na família Igreja do Salvador.